Ok, Florzinha, obrigado. Muito bem, bom dia para todo mundo. O nosso estudo de hoje é o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. A gente está na prece pelos espíritos e agora no item 4, prece por um inimigo que morreu. Era o ano de 1580, 1585 mais ou menos, portanto século XVI. William Shakespeare escreveu para nós um livro, um romance, cujo título era Romeu e Julieta, que contava a história de duas famílias que há muitos anos tinham herdado dos seus próprios antepassados uma inimizade muito grande, uma inimizade quase que mortal, e que por causa dela registrava na relação deles muitas tragédias e uma distância cada vez maior. E eram as famílias Montecchios e os Capuletos. E embora o foco da história tenha se desenvolvido em torno do romance entre os filhos dessas duas famílias, o que a gente vai focar aqui hoje é exatamente a relação que havia entre esses dois grupos e tudo aquilo que causava individualmente, familiarmente e socialmente para todos aqueles que tinham contato com toda essa trama. Quando a gente começa a fazer aqui as nossas pesquisas, os nossos estudos, a gente faz uma comparação entre aquilo que a gente considera como uma inimizade declarada e aqueles que a gente considera apenas como adversários de determinadas propostas, objetivos que a gente estabelece na nossa vida. E aí então, como a gente viu, temos ali individualmente as pessoas que nutrem esse tipo de sentimento por uma outra pessoa. Temos aí essas relações individuais, nós temos ali espalhadas nas mais diversas situações da vida. De quando nós pegamos relação entre vizinhos, relação entre dois familiares, entre dois colegas de trabalho, entre dois opositores, em qualquer situação que seja, essa inimizade ou essa ideia de serem adversários também podem ser passada para grupos de pessoas que, partidárias de determinada ideia, encontram aqueles que são os seus opositores em ideias contrárias. E aí então nós temos hoje, basta a gente ligar os meios de comunicação, procurar nos meios de comunicação, situações como, por exemplo, judeus e muçulmanos, que hoje nós vemos ali uma situação extremamente problemática para aquela sociedade, e que se nós perguntássemos hoje por que eles se odeiam tanto, certamente eles diriam assim: eu não gosto deles porque eles não gostam da gente. E nós temos que atacá-los porque senão eles vão nos atacar. A gente tem que mantê-los afastados porque senão eles vão causar problemas. E assim, essa ideia vai se perpetuando durante toda a nossa história, e a gente lembra que essa contenda entre esses dois grupos remonta a mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, e hoje nós temos crianças que aprendem a odiar as outras crianças sem saberem porquê. E tem uma propaganda muito interessante, se eu não me engano, de uma operadora de cartão de crédito, que mostra duas crianças jogando bola na rua, uma judia, a outra muçulmana, e de um lado da rua nós temos ali algumas barracas de comerciantes muçulmanos e do outro lado de também comerciantes judeus. E aí então essa bola, chutada por uma dessas duas crianças, atinge ali a barraca do outro e acaba derrubando os produtos que estavam sendo vendidos. E nesse momento cria-se uma tensão. Qual será a reação que aquele que se sentiu agredido naquele momento iria ter, principalmente pelo grau, pela intensidade dos sentimentos negativos que os dois alimentaram? E aí então
no final, acabam se abraçando, porque afinal de contas o futebol seria ali a linguagem comum dos dois, e acabou sendo o ponto principal, evitando todo o desenrolar problemático que viria numa situação comum. Nós temos também grupos religiosos que se odeiam sem saber porquê. Temos ali, por exemplo, nos vários cantos do mundo, focos de conflitos religiosos. Hoje de manhã, por exemplo, você liguei a televisão e vi uma notícia que acontecia no Egito, em que muçulmanos e cristãos estavam ali se agredindo com muita violência dentro de um próprio país. E algumas poucas semanas ou poucos meses, esses dois grupos estavam juntos para tentar derrubar o presidente, que era um ditador daquele país. E aí então, passado esse tempo todo, resolvido esse problema maior, esse macro problema que dizia respeito ao governo, eles então agora estão se agredindo em facções menores, cada um querendo impor o seu direito sobre o outro, sobre o seu semelhante. E saindo desses grupos, nós temos então os países, né? Exatamente. Então nós temos agora países que da mesma forma também alimentam esse sentimento e provocam grandes guerras. Nações como, por exemplo, Afeganistão e Estados Unidos, Brasil e Argentina, por que não? Numa graduação menor, mas nem por isso deixa de ser uma realidade. E há então em várias regiões do planeta países que se odeiam sem saber porquê, ou se veem como inimigos, ou pessoas, ou nações que desejam impor os seus interesses sobre os demais. E há então inimigos e adversários que começam então a criar esse tipo de sentimento, e a gente se pergunta qual é exatamente a causa de tudo isso. Porque então é necessário remontar na raiz do problema para entender quem começou, por que começou e o que esperava alcançar exatamente com esse tipo de sentimento. E aí a gente vê que durante a nossa existência a gente vai tendo atitudes que vão gerando consequências extremamente problemáticas, que levam, por exemplo, que provocam, por exemplo, ou que são provocadas por traições, por provocações, por agressões, por crimes. E aí então hoje nós temos a ficção, a literatura, o cinema, a televisão, que são capazes de recriar essas situações com muita maestria. E aí então nós vemos numa novela, por exemplo, uma pessoa que trai a outra e de repente se tornam inimigos mortais. E quando eu estava lendo esse texto, a primeira imagem que me veio à cabeça foi exatamente aqueles dois personagens de uma novela que passou na Rede Globo, em que eu não me lembro exatamente qual era o nome dos personagens, mas temos dois ali, no caso a novela Rei do Gado, vocês se lembram? Que era ali o Antônio Fagundes e também, qual era o nome do outro, que era o opositor dele, vocês se lembram? Coloque o nome direitinho, que eu me esqueci agora o nome dele. Mezengue Berzinati, exatamente, né, Matador? E ali então recriaram essa ideia, né, esses dois personagens que mostravam isso exatamente. Um era leiteiro, o outro era gado de corte, então duas famílias que se odiavam, e aí a coisa desenrolava. E da mesma forma também, né, não era o Tarcísio Meira não, era o Tarcísio Meira e Raul Cortez, sim, dizem isso aí. E também num outro que nós tínhamos, o Erson Capri, junto com o Antônio Fagundes, que eram dois fazendeiros também da época do Cacau, vocês se lembram? Que eram duas famílias que se odiavam, ou dois homens que se odiavam mortalmente, a ponto de fazer com que a sua família toda também entrasse nessa mesma questão. E na mesma ficção nós temos também novelas como, por exemplo, Sim a Moça, onde lidava na época dos escravos, que aqueles que eram os detentores do poder, que eram ali os fazendeiros, os senhores de escravo, eram extremamente odiados e da mesma forma também odiavam aqueles que estavam sob seu comando, no caso os escravos, por uma questão racial, por uma questão de poder, de domínio, e aí então aquele sentimento ia se alimentando. Então, tanto na ficção como na realidade, nós vemos situações como essa nascendo e se desenrolando.
Mas o mais interessante é que se nós pudéssemos acompanhar a trajetória de um determinado grupo, desde o início, quando começou esse sentimento, por que ele sente ódio por aquela pessoa? Por que ele se comporta dessa forma? E aí então a gente vai acompanhando de época em época, em que as coisas vão se desenvolvendo, e que chega um momento em que a vida material se cessa. Porque o estudo de hoje nosso fala exatamente ali pelo desencarne de um inimigo, né, pela morte de um inimigo. E a gente então acredita que, dentro dessa nossa visão materialista, que basta que um morra que o problema foi resolvido. Tínhamos ali dois inimigos, nós temos, por exemplo, entrando também nessa questão da realidade, nós temos ali guerras. Na época, né, eu li um livro recentemente, eu li uma passagem de um livro recentemente, que mostrava o ódio mortal de um grupo de judeus por um grupo de nazistas. Isso num processo obsessivo extremamente grave, em que esse grupo de judeus dizia assim: eu entendo essa questão do perdão, eu entendo essa questão da nossa relação com Deus, mas ele assassinou a minha filha, ou melhor, ele e eles que seguiram a sua ordem, assassinaram a minha filha, destruíram a minha família, e eu desejo vingança. E é então aquele sentimento que vai se desenrolando durante muito tempo, saindo dessa realidade do mundo físico e continuando no mundo espiritual. E como diz Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, falando do amor, mas a gente leva isso também para o mesmo sentimento oposto. E aí então temos essa questão das guerras, das religiões. Eu acho que a gente não faz ideia do que acontece no mundo espiritual. A gente pode até utilizar a nossa criatividade para tentar imaginar qual seria exatamente o cenário, né, que comportaria, né, essa situação. Mas a gente pega, por exemplo, na época das cruzadas, na época da Inquisição, um livro que eu estou lendo, Doutrinação, Diálogos e Monólogos, mostra ali a presença de uma mulher numa sessão de desobsessão, e ali ela relatava o ódio mortal por uma pessoa que estava encarnada, dizendo que ele tinha sido o seu inquisidor na época em que o Santo Ofício operava de uma forma muito ativa na Europa, e ela então foi queimada junto com o seu próprio filho. Os dois foram incinerados porque ela tinha mediunidade e tentava ajudar as pessoas através da cura. E aí então, por causa de entrar em conflito com os princípios religiosos da então religião dominante, que era a Igreja Católica, ela e seu filho foram então queimados numa fogueira. E através do processo de regressão de memória, que é uma das terapêuticas que o mundo espiritual utiliza para poder fazer com que esses grupos, com que esses espíritos relembrem a origem dos problemas, mas não tentem vivenciar, resolver as coisas naquele sentimento atual. Eu odeio e pronto. Então volta-se no tempo, relembrando os fatos do passado, para tentar lembrar como as coisas aconteceram. E essa mulher, fazendo essa regressão de memória, se viu na época da Grécia, fazendo sacrifícios de crianças para os seus deuses. E aí então, lembrando que ela, fazendo esse sacrifício, foi uma época então em que ela foi sacrificada, como se fosse ali vivenciar essa mesma experiência, e ela percebeu que aquela culpa que ela alimentava era uma culpa infundada, porque era uma culpa temporária, mas ela se esqueceu que a lei de causa e efeito nos permite a liberdade de agir, mas nos exige a mesma reparação. Então, quando a gente faz uma leitura de toda essa trajetória, quando a gente vê as guerras que são promovidas por causa desses sentimentos, os conflitos religiosos, os conflitos de poder, os conflitos de relacionamentos, agora numa esfera menor, alguém, por exemplo, que tem ali a sua família, e por causa de uma pessoa a família se desequilibra, alguém foge de casa, alguém cometeu a traição, alguém cometeu assassinato, nós vemos isso o tempo todo, dentro de uma mesma família, acontecendo mortes, fratricídios, parricídios, matricídios, que são ali assassinatos entre o próprio grupo. Tivemos recentemente na mídia, né, crianças que foram assassinadas, pais que também foram assassinados. E aí, então, em virtude desse tipo de comportamento, a gente se pergunta, mas essa atitude, ela é a causa
desse sentimento de inimizade, ele começa a partir dali, ou ele se desenrola, ou ele é um fato que se manifesta como um desdobramento de fatos passados. Para nós, que vivemos aqui na atualidade, nós não temos condições de explorar esse tempo passado, e felizmente esse é um dos pontos mais fortes da lei divina que nos promove esse esquecimento, porque o esquecimento do passado, como eu coloquei para vocês, bom dia pessoal que chegou, bom dia Ju, bom dia Rô, para esses fatos do passado, se por acaso eles fossem relembrados, né, e a gente volta para aquela resposta que eu já passei para vocês, conversando com o mundo espiritual, né, com os amigos do mundo espiritual, perguntando se não seria mais simples para a nossa vida se nós tivéssemos lembranças do passado para poder organizar o nosso presente. Porque já que a gente vive determinada dificuldade de doença, de relacionamento, de classes, de uma classe social que a gente participa, de uma situação racial que a gente tem dificuldade, enfim, se nós tivéssemos o entendimento da origem de todos esses problemas, seria muito mais fácil resolver as nossas questões hoje. E aí então a gente volta um pouquinho para o início do nosso estudo, quando eu coloquei para vocês aquela mensagem que o homem questionou Deus, perguntando, mas Deus, por que existe horizonte se ele não serve para nada? E aí então eu coloquei para vocês aqui a pergunta que nós fizemos, que foi feita aqui na minha casa, para que servem os pernilongos? A Vaninha perguntaria, para que servem as baratas? E outros perguntariam, para que serve isso, para que serve aquilo, já que ele não tem utilidade nenhuma. E a mesma questão foi também que eu perguntei, não seria mais fácil se nós lembrássemos, ou seja, Deus, por que nós temos que esquecer os fatos do passado para poder viver o nosso presente? Para mim a resposta eu recebi, a gente não sabe para que servem as baratas, embora a gente saiba que tem animal que gosta de comê-las, muito menos o pernilongo, embora a gente saiba que os animais estão ali. Mas uma questão interessante que eu tive resposta para essa minha dúvida, que o Espírito simplesmente respondeu para mim assim, não tem situação da sua vida atual que se você pudesse, você apagaria da sua memória? Imagina se você se lembrasse de todos os fatos das suas existências anteriores. E essa resposta foi bastante clara, objetiva e não deu margem a nenhum tipo de questionamento adicional, porque a resposta foi precisa. Com toda a sabedoria que nós esperamos dos nossos amigos instrutores do mundo espiritual. E então, se nós tivéssemos oportunidade de relembrar os fatos do nosso passado, a gente se pergunta como é que seria a nossa vida hoje? Porque, lembrando de tudo aquilo que a gente vivencia hoje, apenas os sentimentos já são suficientes para que a gente vivencie esses tormentos e esses conflitos de relacionamentos. Apenas o sentimento, eu não vou com a cara dele, eu sinto uma antipatia muito grande, esse ódio se torna cada vez maior e ponto. E a partir desse tipo de sentimento ele vai então provocando todas essas situações que a gente vive hoje. Se por acaso, muito mais do que sentimento, lembrássemos de fatos, saber, por exemplo, assim, que em tal época, tal grupo vivenciou essa experiência, esse indivíduo fez aquilo tudo, o outro fez aquela coisa toda, a gente simplesmente não viveria o nosso presente. Porque bastando olhar para aquela pessoa do nosso relacionamento e sabendo o que ela fez, e tudo aquilo que veio como consequência, a gente simplesmente faria tudo que ou para prejudicá-la ou para fugir dela. Na condição de algoz, na condição de vítima, ou mesmo na condição de um justiceiro. A gente simplesmente se esqueceria de se desenvolver na nossa vida, aprendendo os valores, aprendendo a desenvolver o nosso intelecto, desenvolvendo todos os nossos sentimentos e todas as nossas virtudes, nós simplesmente ficaríamos paralisados no tempo. Então a sabedoria divina nos concedeu o sentimento, a intuição de que alguma coisa está errada e nos deu condições de resolver essas pendências para que a gente possa se desprender. Mas muitas vezes o sentimento é muito mais forte do que o nosso intelecto, e a gente sabe que é assim. Quando se fala em sentimentos, quando se fala em razão, a gente sabe que os sentimentos são muito mais poderosos. Basta analisar, por exemplo, a paixão. Quem consegue pensar direito quando está apaixonado?
E eu não falo paixão de uma pessoa para outra apenas. Eu falo paixão para todas as situações. Estou apaixonado pela atividade que eu realizo. Então eu não meço esforços, eu não me alimento direito. Durante o sono eu durmo mal. Eu prefiro cancelar outros compromissos para poder viver aquilo tudo. Quando se está apaixonado então por uma outra pessoa, fica pior ainda. Porque então eu não durmo direito, não como direito, sinto diarreia, sinto dor de cabeça, tenho insônia, não paro de pensar naquela pessoa. E aí então toda a minha vida praticamente se paralisa por causa desse sentimento que se desenvolveu. E tendo a paixão como sentimento extremamente poderoso, talvez a gente não tenha ideia do que significa a força do ódio. E muito menos a força do amor. O que a gente conhece são sentimentos de simpatia, que vão hoje surgindo na nossa vida pelos nossos relacionamentos, relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, entre amigos, vários tipos de sentimentos que a gente percebe que infelizmente eles ainda são muito frágeis. Porque eu amo tal pessoa desde que algo diferente não aconteça. Porque se isso vier a acontecer, a nossa relação vai ser ali, vai se tornar estremecida, vai se tornar bastante vulnerável a qualquer tipo de influência. E é então o sentimento puro, o amor verdadeiro, que são aqueles que os Espíritos passam para nós, que um amor incondicional, um amor sólido, um amor que a gente pode chamar agora de fato de um amor eterno, acontece também na mesma intensidade com relação ao ódio. E nesses processos obsessivos que a gente tem contato nas casas espíritas, através das reuniões mediúnicas, nós temos ali relatos que são muito interessantes, embora bastante trágicos e tristes, de espíritos que contam sua história, e eles justificam o porquê de sentirem aquele sentimento. Recentemente eu li um artigo publicado no Jornal Espírita, Jornal dos Espíritos, se eu não me engano, que falava que não existe lugar melhor para conhecer a história do que as reuniões mediúnicas. E eu fiquei curioso com esse chamado e fui ler. E eles diziam assim, é muito interessante porque nas reuniões mediúnicas nós conhecemos fatos do passado, porque hoje, conversando com as pessoas, você conhece fato do presente. E puxando um pouco da memória, alguém conta alguma coisa que alguém contou, não, porque minha tia contou, porque meu pai contou, porque minha avó contou, e aí, então a gente vai construindo na nossa mente uma história. Mas nas reuniões mediúnicas a gente conhece fatos do passado e passados distantes, próximos ou distantes, que trazem ali para nós uma realidade que foge do nosso contexto atual. E por causa desse tipo de fonte, por causa dessa fonte tão rica de informações, só abrindo um parêntese, tem um filme que foi publicado, um filme documentário, que foi produzido por um grupo de Santa Catarina, chamado O Contestado. Para quem gosta de história do Brasil, dos séculos passados, o Contestado foi um conflito que houve entre Santa Catarina, na região de Santa Catarina e Paraná, onde houve uma morte muito grande de pessoas, de escravos, de colonos, de comerciantes e tudo mais, em que eles buscavam o poder e a disputa territorial. Muitas pessoas morreram, e toda vez que há essas grandes mortes, a gente lembra que há também muitas histórias, e essas histórias contam para nós, situações das mais diversas. E nesse documentário Contestado, o que chama a atenção nesse documentário é exatamente a entrevista que fizeram com os espíritos envolvidos naquele conflito, através de médiuns que se dispuseram a participar dessa reunião. E aí então os médiuns se ofereceram, aqueles que eram os produtores do filme, ele deve ser lançado agora pelos próximos meses, eu não vejo a hora de sair para poder ter acesso a ele, porque eu achei muito interessante. E ali então, através da psicofonia, os espíritos contavam aquilo que aconteceu naquele período, porque todos eles naturalmente desencarnaram, alguns desencarnaram sendo algozes, alguns desencarnaram sendo vítimas. E ali então, no pouco que eu vi, no trailer que foi chamado, mostrava aqueles médiuns que estavam ali ofegantes e falando de uma forma extremamente agressiva, com os olhos esbugalhados, falando sobre os fatos que viveram no passado. E ali então a gente percebia que nesse tipo de postura, nessa aparência que eles tinham, o ódio que alimentavam pelos seus inimigos, que eram aqueles que provocavam tamanho sofrimento.
E aí então, tanto no caso como nós colocamos nas reuniões mediúnicas, né, que chegam essas histórias das mais diversas para nós, né, pessoas que falam de épocas da escravidão, épocas de guerras e conflitos, épocas de conflitos religiosos, épocas de ditaduras, né, e problemas sociais que vivenciaram e tudo mais, mostram para nós esses sentimentos que vêm. Se hoje eles relatam ainda esse tipo de situação, que vivenciaram há 2, 3, 4 séculos no passado, a gente pode imaginar a intensidade desse sentimento. Né? Então eu fiz essa colocação só para vocês perceberem que esses espíritos vivem durante séculos presos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e não conseguem se desprender. Esse que eu falei agora chama O Contestado. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá naquela página que eu fiz, que é o www.spiridige.net/mídia, que ali tem uma pequena sinopse e tem um link também que vocês podem procurar, inclusive tem o pôster do filme também. Né? Então nós temos ali, inclusive, Brás, né, a gente lembra que a Beth sempre conta para nós uma situação que ela observou nas reuniões mediúnicas lá do CELD, do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, de um soldado romano que 2000 anos depois continuava ainda vivendo essa ilusão da perseguição e do ódio, que simplesmente disseram que tem que ser assim. Então é um sentimento muito poderoso, que ele acaba consumindo as pessoas durante todo esse tempo. E quando a gente fala, né, pois é, eu imagino que não. Né, eu também me lembro, Beth, de uma prima minha me contou esse fato, por ser médium e por participar por participar também dessas reuniões como médium, ela contou para nós um fato interessante de que um religioso da época da Inquisição insistia em participar das reuniões, buscando ali justiça por ter sofrido uma injustiça na sua época. Né? Então a gente vê que são sentimentos seculares, que ficam ali perpetuando na mente daquelas pessoas, sendo eterno enquanto dure, até que ele modifique o seu modo de pensar. O Brás lembrou aqui um romance de Luiz Sérgio, ele narra um soldado perdido sem saber que a guerra do Paraguai tinha acabado. Né? A guerra do Paraguai aconteceu ali em 1800, né? No final de 1800, que também, né, e provavelmente, Brás, o que a gente tem de contato, né, o que a gente vê nas reuniões, são aqueles que se manifestam e que têm oportunidade, né, e que têm condições de serem trabalhados pelo mundo espiritual, com assistência também dos encarnados. Mas quantos são aqueles que não se manifestam? Quantas são as vítimas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial? Quantas são as vítimas? Quantas são as vítimas também de conflitos religiosos? Né? Zé Fefeta, bom dia. Né? Em que língua veio essa mensagem? Depois de 2000 anos, um espírito parado no tempo. Até a comunicação deve ser sofrível. Né? Olha, eu não conheço detalhes, tá, meu amigo, dessa situação, mas a gente imagina que os espíritos, dependendo da situação em que eles se encontram, pela assistência dos mentores, dos trabalhadores, ele acaba se manifestando na língua vigente, no caso, por exemplo, do Brasil. Né? Então são muitas as situações dessa natureza. Né? Agora, como isso acontece, a gente sabe que é através do processo mediúnico, através da influência mental e tudo mais, eles acabam depois participando, até porque não teria utilidade de um espírito, por exemplo, se manifestar numa língua que ninguém conhece, porque ele não receberia nenhum tipo de ajuda. Mas a gente lembra que a linguagem do pensamento é muito poderosa e esse fenômeno para nós ele é desconhecido. Mas a gente sabe que ele consegue, através do verbo, através da fala, manifestar aquilo que ele pensa. E como o seu pensamento sofre o processo de transformação, então ele acaba aprendendo, né, e se manifestando. Mas a gente tem, por exemplo, né, eu assisti a um documentário recentemente, que mostra, por exemplo, a invasão do Japão na China. Né, quem diria, né, a China daquele tamanho, o Japão daquele tamanho. O Japão, então, era um país invasor, e isso antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra começou em 1939, e esse fato aconteceu entre 35, 38 mais ou menos, e nós tivemos ali assassinatos dos mais cruéis, violências das mais indescritíveis, né? E ali, depois que essas pessoas desencarnam, a gente se pergunta, e aí? Elas desencarnaram, ficou tudo bem, o sentimento, ela se tornou nobre depois de desencarnar, ou ela continuou alimentando? Por exemplo, em Nanquim, né, e outras regiões ali também. Uma situação bastante dolorosa pelos fatos que foram narrados ali, né? Então, pois é, né? Lembra também que, né, no caso de uma psicografia que chegou para um médium de um soldado que chorava muito porque perdeu os 2 braços durante a guerra, e ele estava parado no tempo vivendo essa mesma situação.
sentindo a dor. Mas o interessante, a mesma coisa também, né, Brás, de guerras, de bombas e tudo mais. Mas o que interessa para nós, o que eu trouxe para vocês, são assim, os fatos que a gente percebe na história que acabou fazendo com que isso chegou, né, com que isso tivesse chegado, né, até o presente, mantendo esse sentimento ainda vivo na memória dessas pessoas. E no presente, o que a gente também percebe quando se fala em ódio, quando se fala em inimigos e inimizade, essa palavra se tornou tão banal nos tempos atuais que a gente não acaba não entendendo exatamente qual é a força, qual é o poder que ela tem sobre a mente das pessoas, né? E aí nós temos, por exemplo, na ficção, como eu coloquei para vocês, né, filmes, livros, novelas e tudo mais, mostrando que, né, porque a gente lembra que os ingredientes que acabam sendo incluídos numa trama que chama a nossa atenção nos tempos atuais, tem que ser alguma coisa envolvendo sensualidade, tem que ser alguma coisa envolvendo o poder, a cobiça e as intrigas, tem que ter alguma coisa envolvendo o ódio e a violência. Pode perceber que todos os programas que a gente assiste sempre tem esses ingredientes. Tudo aquilo que você fala, olha, assisti uma novela que ela era muito bonita porque ela só falava de amor, de caridade, de paz, a gente acaba ficando entediado. Porque é importante que tenha alguma coisa que seja emocionante. E essas emoções vêm exatamente desses sentimentos de oposição. Tem que ter aquele que é o bandido, tem que ter aquele que é o mocinho na história. Então, no nosso inconsciente, isso acaba sendo estimulado cada vez mais, que é natural a gente ter aqueles que são os opositores. Na política, a mesma coisa, nós vemos partidos, pessoas que se agridem num local onde as reuniões deveriam ser harmoniosas e equilibradas, para que chegassem num acordo, já que é do interesse da população. A gente vê no esporte a mesma coisa, a mídia estimulando a rivalidade entre os clubes, rivalidade entre torcidas. Então, quando se fala em oposição, rivalidade e inimizades, isso para nós se tornou tão banal que a gente não percebe a gravidade desse tipo de sentimento. Aqueles grupos, aqueles sentimentos que nós temos hoje, aqueles sentimentos que a princípio para nós é um sentimento que afasta as pessoas, na verdade faz com que eles se tornem cada vez mais atraídos. Porque já que eles alimentam tamanha antipatia, a aproximação magnética entre eles se torna cada vez mais intensa. E aí então eles são naturalmente aproximados para que possam promover esse reajuste. Né? O Zé Fefeta colocou para nós ali, só para poder lembrar, já tivemos confirmação de comunicação de um espírito em ódio, com muitos que já perdurava há 400 anos. Né? Ela era proprietária de terras e tinha muitos escravos a seu comando, tratava-os com muito rigor. Os espíritos a perdoaram e ela, segundo os médios, reencarnou em condições dolorosas para resgate. Né? Cidade Franco da Rocha, aqui no interior de São Paulo. Né? Temos um relato parecido também no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que mostra uma ex-senhora de escravo, né? Uma ex-senhora, exatamente, não é Nosso Lar Brasil, é Mensageiros. Uma ex-senhora de escravo que buscava ajuda, mas na verdade ela queria ajuda para parar de sofrer. Mas ela não queria ajuda para mudar o preconceito, o pensamento e o sentimento que ela alimentava. Então, quando a gente falava sobre essa questão da atração entre esses opositores, da inimizade que acabava gerando, que acabava fazendo com que eles se tornassem cada vez mais desequilibrados, eles então são aproximados para poder se reajustar. E então hoje nós temos grupos atuais na nossa sociedade que não se gostam, que sentem antipatia, a gente não sabe por quê. Mas porque a lei de causa e efeito, muito justa, fez com que se aproximassem para resolver essa contenda. Os graus de inimizade são dos mais diversos. Desde uma pequena antipatia de dizer, olha, eu não vou com a cara daquela pessoa, desde ódios mortais que acabam perpetuando e tornando-se processos obsessivos. Dos mais diversos. E essas inimizades, a gente sabe, elas podem se tornar diretas ou também indiretas, porque eu posso odiar uma pessoa sem que sequer ela me conheça. Como a gente vê normalmente que acontece com... A gente falou das guerras, né? Imagina um comandante nazista que mandou assassinar um grupo de judeus, e aí então esses judeus o odiavam mortalmente, sem conhecê-lo objetivamente, mas porque ele deu uma ordem e outros então cumpriram aquela determinação. E nesse caso,
acabaram sendo ali inimigos indiretos. E o inimigo direto é quando olham-se olhos nos olhos e depois acabam cometendo ali os seus crimes, né, os seus atos, para poder buscar a justiça segundo a sua própria visão. E essas mesmas inimizades também podem se tornar poderosas, que foi o que a gente viu agora há pouco, né, quando eu falei para vocês do caso daquela mãe judia que buscava vingança contra um oficial nazista, porque ela achava que era injustiçada, então ela queria, né, buscar exatamente esse sentimento de vingança. A duração desse sentimento, como a gente viu, ela acaba sendo indeterminada. Ela se torna eterna enquanto o indivíduo alimentar esse sentimento, enquanto ele não compreender o real sentimento do perdão. E é então quando a gente pega esses inimigos que são encarnados hoje, invariavelmente ou geralmente tornam-se perseguidores desencarnados. Que mesmo que ele não faça uma perseguição direta de querer prejudicar, o pensamento que ele alimenta acaba envolvendo aquele que é encarnado, que se estiver na mesma sintonia, acaba depois sofrendo as consequências disso tudo. Então, esse entendimento que a gente deve ter da morte, principalmente, do que é a morte, do que é a desencarnação, e a relação com os inimigos no que diz respeito a essa continuidade, deve ser estudada e deve ser principalmente aplicada na nossa vida de modo geral. Porque do contrário a gente continua vivendo essa ilusão de que a minha justiça é muito mais justa do que a justiça divina, porque aquilo que eu faço sempre tem uma razão de ser. E a gente pode perceber que nessas entrevistas que são feitas nas reuniões mediúnicas, os espíritos sempre tentam justificar aquilo que eles fizeram, porque eles sempre acham que tem razão. Não, eu fiz porque eu tinha que fazer, porque ele é o culpado, porque isso, porque aquilo, e tentam se justificar. E aquele sentimento de desconexão, de quebra desse ciclo vicioso, que é o sentimento do perdão, por exemplo, é algo que sequer acaba sendo tocado. Mas o interessante é que quando se fala na vivência de indivíduos, sejam de dois indivíduos, de grupos de indivíduos, no mesmo período, e ali eles alimentam aquele ódio, que quando um deles acaba desencarnando, seja por uma consequência direta da ação daquele que é o opositor, seja por uma morte natural, por uma morte que não tenha nenhum tipo de envolvimento, a primeira ideia, a primeira sensação que acaba surgindo é a sensação do alívio. Me sinto aliviado porque não preciso mais conviver com aquela pessoa, ou não preciso mais conviver com aqueles grupos. Ou então quando a gente descobre, recebe a notícia de que alguém que é ali o nosso opositor acaba desencarnando, o primeiro sentimento que a gente tem é: vai com Deus, né? Ou então, como diz, que Deus te abençoe e o diabo que te carregue. E aí então deixa ele lá sofrer as consequências, como se nós não tivéssemos ali nenhum tipo de participação ou não pudéssemos intensificar cada vez mais o sofrimento daquela pessoa. Então, a primeira ideia que nós temos hoje é uma questão de alívio, porque a nossa ideia, a ideia que nós alimentamos na atualidade é o seguinte, que eu me torno uma pessoa feliz desde que eu não tenha ninguém que interfira na minha vida atual. Então basta afastar as pessoas por quem eu tenho antipatia, que a minha vida vai ser muito tranquila. Esse é o pensamento que nós temos hoje. Mas a realidade que chega para nós, do mundo espiritual, através das instruções dos espíritos, é exatamente isso, que a felicidade é uma condição de paz espiritual. Então, quer dizer, para você ser feliz, você precisa estar em harmonia com todas as pessoas que já passaram pelo seu caminho. E somente aqueles que de fato alcançaram a felicidade, quando a gente fala, por exemplo, que os espíritos que já conseguiram atingir um determinado grau de evolução espiritual já não têm mais necessidade de reencarnarem no mundo de provas e expiações, significa que eles já conseguiram se livrar de todas as amarras morais, as amarras de relacionamento, as amarras expiatórias, e aí então ele está em condição de se libertar desse tipo de mundo e habitar então um mundo mais elevado. Um mundo onde de fato ele consegue ser feliz, porque todos aqueles que vivem aqui, nós temos na verdade flashes de felicidade, ou pelo menos ali os primeiros germes da felicidade, mas nunca a felicidade plena. Porque para nós a felicidade significa eu ter uma boa vida material, me relacionar com pessoas que eu gosto e afastar de mim todos aqueles que eu não gosto e todos aqueles que têm problema. Então eu vivo dentro de uma parede, de uma couraça protetora, e a gente lembra da história de Buda, que viveu exatamente isso. Era filho de um rei, filho de um imperador, vivia no seu palácio cercado ali por grandes muralhas, e ele brincava feliz da vida. Até que um dia ele se perguntou: o que será que tem depois dessas muralhas?
E aí então ele se deu, ou se permitiu vivenciar essa experiência de explorar aquele mundo que circundava o palácio onde ele vivia. E aí então ele teve contato com a dor, com a miséria, com o sofrimento. Embora não fosse para ele nenhum tipo de inimigo, já que ele não tinha inimigos, pelo menos naquela encarnação, ele teve contato com uma realidade completamente diferente. E ele percebeu que a felicidade é impossível enquanto houver o sofrimento. E aí então, nesse caso, essa ilusão que nós temos hoje, que basta que afaste as pessoas que são inimigas e tudo está bem, porque eu vou viver feliz tranquilamente, na verdade é uma felicidade egoísta, é um pensamento egoísta que nós alimentamos ainda na nossa realidade, porque tudo aquilo que nos toca e nos provoca algum tipo de sofrimento, isso deixa de acontecer quando esse objeto causador acaba sendo afastado. Mas quando a gente começa a falar sobre a questão do espírito, a questão do pensamento, a questão do sentimento, a gente percebe que não basta você afastar fisicamente, você precisa dissipar esse sentimento de dentro de si mesmo. Porque do contrário ele pode ser adormecido, mas ele jamais vai ser esquecido. E aí então quando a gente fala assim, bom, a pessoa com quem eu convivo acabou desencarnando, ela foi embora e não tenho mais com o que me preocupar. Na verdade, aquele vínculo permanece. E é exatamente nesse processo, ou exatamente nesse objetivo, que Kardec trouxe para nós esse capítulo, esse item 4, por um inimigo que morreu, porque ele faz uma pequena introdução e uma pequena prece. E a gente vai fazer a leitura aqui só da introdução, para a gente poder compreender um pouquinho mais, porque ele diz exatamente isso, que não basta apenas você se separar fisicamente, é importante que interiormente você se transforme e compreenda a condição daquele indivíduo e a sua condição também, e quebre, pela sua transformação interior, esse ciclo, essa atração, vai com Deus braços, bom trabalho, esse ciclo, essa atração que existe entre esses indivíduos. Então no prefácio, filhinha, pode começar a colagem, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. No prefácio ele coloca para nós assim: a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que pode ser útil ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Pode mesmo ser mais útil ainda que as aflições de ordem puramente material, por nos permitirem juntar à coragem e à resignação a caridade e o esquecimento das ofensas. Daí então, que no caso, quando a gente fala de esquecimento de ofensas, não significa que o tempo vai levar ao esquecimento e eu não preciso mais me preocupar com isso porque aquele indivíduo ou aquele grupo já não convive mais comigo. O fato deles deixarem registrado na minha consciência um fato negativo que eu não fui capaz de absorver e de trabalhar, me mantém ainda conectado com eles. Se eles por acaso já não tiverem conexão comigo, porque pode acontecer. A gente lembra que alguém que sofreu muito uma situação, desencarnou, ou ficou encarnado enquanto o outro desencarnava, e ele foi capaz de dissipar esse sentimento através do perdão. Ele fala assim, olha, eu entendo que aconteceu isso, eu entendo que aquilo foi para mim uma experiência necessária, por mais dolorosa que fosse. Eu entendo que aquela relação tinha ali o seu objetivo, né, tinha ali uma proposta de transformação, de evolução e tudo mais. E aí então eu espero, né, que ele consiga também se trabalhar porque eu consegui. Esse vínculo foi quebrado. Mas aquele outro que levou, se achando injustiçado, se achando que tinha o direito de impor a sua própria justiça e tudo mais, ele continua próximo. Nesse caso nós perguntamos, quer dizer então que eu continuo vinculado a ele? Na verdade ele continua vinculado ou a mim ou ao sentimento que gerou tudo aquilo. Então ele vai viver experiências com ele, porque eu consegui me dissipar, eu consegui me libertar. E a gente sempre acredita assim que as coisas sempre devem ser bilaterais. Eu perdoo e ele tem a obrigação de me perdoar. A partir do momento em que eu consigo quebrar esse ciclo, eu já não tenho mais relação com ele. A gente vê isso, né, nas relações, por exemplo, entre casais. Uma esposa sofreu muito na mão do marido, esse foi um fato interessante que foi relatado numa palestra, e aí então ela falava assim, olha, eu consegui viver tudo que eu tinha que viver, eu consegui perdoá-lo, mas ele era uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa extremamente autoritária, que provocava sofrimento não apenas a mim, mas também aos meus filhos e tal. E aí então, como é que fica a nossa relação, já que eu o perdoei, e perdoei de verdade? A resposta foi assim, olha, ele vai vivenciar a experiência com uma esposa que também seja problemática, que já não é mais você, porque você conseguiu aprender com a experiência, ele não.
Então ele vai se aproximar de alguém que vai oferecer para ele todos os elementos para que ele possa crescer, para que ele possa se transformar. Então a gente percebe que os ciclos são quebrados unilateralmente, quer dizer, a cada um segundo as suas próprias obras. Eu não dependo para poder crescer, não dependo para poder ser feliz daquilo que o outro faz. Mas tudo aquilo que me acontece de positivo ou de negativo, acontece daquilo que eu faço. Daí então a importância dessa orientação que Kardec traz para nós, por um indivíduo que morreu, dessa caridade que nós devemos ser capazes de exercer com relação àquele que partiu, que para nós era alguém que provocou algum desconforto, algum desequilíbrio, algum tipo de sofrimento, porque nós conseguimos quebrar essa conexão e ele fica à sua própria sorte. Xamã colocou para nós, bom dia, né? Niritem da Shonin diz nos seus escritos: a revolução humana começa dentro do interior do ser humano, que exatamente vai ao encontro daquilo que a gente comentou agora. Quer dizer, todo tipo de revolução humana, quando a gente fala, por exemplo, a transformação do nosso mundo hoje, existe para nós estamos vivendo um processo extremamente complexo e com uma duração que a gente infelizmente não consegue vislumbrar pelas limitações, pelas nossas limitações, que mostra que o nosso mundo hoje está sofrendo uma transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ou seja, o mundo está se transformando num mundo melhor. E a gente fala assim, poxa vida, não vejo a hora disso acontecer, porque assim eu vou conseguir viver em paz. É uma ideia que nós acreditamos que aquilo que vai acontecer no mundo vai me beneficiar. Só que os espíritos nos dizem o seguinte, que o mundo vai se transformar a partir do momento em que as pessoas se transformarem. Por que existe miséria hoje no mundo? É por falta de comida? Não, porque as pessoas não são capazes de olhar para aqueles que são mais frágeis, que são os mais desprotegidos. Por que acontece isso ou acontece aquilo? Porque nós causamos tudo isso. Então a revolução no nosso mundo hoje é uma revolução humana e ela parte realmente do nosso próprio interior. Aquilo que eu sempre coloco, imagine um estádio vazio, esse é um exemplo que eu sempre coloco, um estádio de futebol vazio. E a gente então em pé, sozinho na arquibancada, olhando para aquilo tudo. O que exatamente passa para nós de sentimento aquele local? A princípio nenhum, porque ele é simplesmente concreto, ele é simplesmente matéria. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, aquele estádio e enchermos de vândalos, o que a gente vai observar como sentimento que brota daquela reunião? Os sentimentos dos mais perturbados, da violência, da agressividade, da perturbação. Se nós colocarmos, por exemplo, ali um estádio cheio, por exemplo, de Madres Teresas e de Gandhis e de Chicos Xavieres, qual é o sentimento que brotaria dali? O sentimento de amor, de fraternidade, de compreensão. Então a gente percebe que o mundo hoje nosso, ele é um mundo de matéria. Mas os espíritos que estão ali, vai com Deus, André, os espíritos que estão ali que vão dar exatamente o tom, que vão dar exatamente ali a característica moral daquele local. Daí então que se a gente quer transformar o nosso mundo para um mundo melhor, essa transformação começa pelos ocupantes desse mundo. E não esperando que o mundo miraculosamente se transforme promovendo felicidade. Já que a felicidade não é exterior, mas ela é interior, aquilo que nós colocamos. Né? Só se é feliz aquele que traz a felicidade a outrem, porque o primeiro a iluminar é aquele que carrega a luz. Né? Por isso que a gente percebe que essa transformação íntima, aquela velha expressão que a gente sempre utiliza na doutrina, reforma íntima, o que significa isso exatamente? Se você reformar o seu modo de pensar, você reformar o seu modo de agir, você reformar os seus próprios valores. E é então que a gente começa a perceber que é necessário que a gente tenha também essa visão com relação àqueles que não pensam como nós. Porque a inimizade, a antipatia, a oposição acontece exatamente porque nós não respeitamos aquilo que o outro pensa, não respeitamos os seus direitos de viver a sua vida, de pensar, mas exigimos que o outro respeite, no caso, a nossa posição. Então, se não há essa tolerância, se não há esse respeito, vai haver sempre essa oposição. E dependendo do nosso temperamento, essa oposição se torna realmente relações de grandes inimizades. E quando a gente fala sobre essa questão do ciclo que precisa ser quebrado, através da nossa ação pessoal, porque eu quebro esse ciclo. Se os dois decidirem, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso tudo, eu te perdoo, você me perdoa, ótimo, os dois conseguiram se resolver. Se o outro diz assim, se continua se achando injustiçado e continua vivendo esse sentimento, a perturbação agora pertence a ele, não pertence a mim. E quando a gente fala de que forma, né, saudade Laura, bem-vinda, de que forma que a gente pode quebrar esse ciclo? Exatamente através do sentimento de perdão. Que para nós hoje ele é muito falado,
dentro dos nossos estudos, não apenas dentro da doutrina, mas qualquer religião. A gente vive hoje, por exemplo, no judaísmo, o Yom Kippur, que é o período que se segue, aqueles 30 dias que se seguem depois do Ano Novo Judaico. E esse Yom Kippur significa exatamente ali o período do perdão. Então a gente vê assim, perdoar é muito fácil na teoria, mas na prática ele é muito diferente, porque racionalmente a gente deseja que isso aconteça, quer que isso aconteça, mas na prática a gente tem uma grande dificuldade ainda. Porque são sentimentos que falam para nós. Como eu coloquei para vocês, o amor, o perdão, a paixão são sentimentos que acabam tomando conta das nossas ações. Dificilmente a gente consegue racionalmente controlá-los. Mas dificilmente, eu não disse que é impossivelmente disso acontecer. E aí então, através desse trabalho de entendimento, olha, tudo bem, eu não consigo de imediato fazer com que isso aconteça, porque a gente lembra que esse perdão, na verdade, ele é um processo. Ele não é uma atitude simplesmente, olha, eu perdoo você e pronto. Ele é um processo que começa, olha, então vou fazer o seguinte. E tem uma passagem interessante, que a gente sempre lê, do Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, uma mensagem chamada Aprendendo a Perdoar. Porque precisa de curso para fazer isso, né? Dá a impressão de que a gente lê uma mensagem e tudo está resolvido, porque não é. Ele sugere o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é você se manter mentalmente distante daquela situação. Não apenas da pessoa, porque a gente já falou que não adianta você afastar uma pessoa fisicamente de você, porque isso não vai resolver. Mas mentalmente, não ficar, por exemplo, remoendo os mesmos pensamentos, não ficar revivendo as mesmas lembranças, não ficar questionando qual é a justiça, qual que não é. Então significa assim, olha, deixa eu apagá-lo, ou apagar a situação da minha mente, para tentar fazer com que eu consiga viver de um modo equilibrado. Então começa esse processo por aí. A partir dali significa, a gente lembra sempre, né, que num relacionamento são várias etapas, como a gente já trouxe para vocês. Instintivamente, a primeira reação que a gente tem é exatamente devolver o sofrimento que por acaso foi promovido ou foi oferecido. Então bateu, levou. O segundo passo é aquele, olha, eu não bato de volta, mas eu desejo que alguém bata. Eu espero que ele sofra. O terceiro é o da indiferença. Eu não desejo mal, não desejo bem, mas também eu não quero ele perto de mim. O segundo, ou o quarto no caso, que já é assim, um processo que a gente começa a desenvolver dentro de nós agora, mas ainda assim com muita dificuldade, é exatamente assim, olha, eu não posso desejar o mal para ele, não posso desejar o bem, mas eu já não o vejo com indiferença. Eu entendo que ele é alguém que precisa crescer, é alguém que precisa aprender, alguém que precisa se desenvolver. E a partir daí vem aquele sentimento de começar a promover a bondade, de começar a retribuir o amor, de começar a entender de fato, né? E apesar da lembrança dos fatos, porque quando a gente fala assim, olha, o perdão significa você esquecer do passado. Nós não sofremos de amnésia. Temos que ter isso em mente. Ninguém consegue simplesmente esquecer uma situação, principalmente se ela foi dolorosa. Mas a gente precisa saber trabalhar o resultado, né, o sentimento que ela acaba trazendo quando ela acaba sendo revitalizada em cada momento, né, da vida. Você pensa naquela situação, ela acaba sendo de novo alimentada, ela acaba sendo de novo revivida, né, e é sempre aquela situação que a gente passa, né, a realidade que cada pessoa vive, né, aquela realidade mental dela, ela acaba se tornando extremamente intensa. Quanto mais a gente acaba puxando ela para o nosso dia a dia. Aquilo que a gente colocou nas reuniões mediúnicas, por exemplo, os espíritos vivem aquela realidade, eles vivem, por exemplo, o momento, eles vivem a dor, eles vivem o cenário, eles revivem detalhes daquela situação, porque eles estão tão fixados, eles estão tão obcecados por aquela situação, que eles não conseguem olhar à sua volta. Daí então que muitas vezes, quando se pergunta, por exemplo, para os espíritos, o que você está vendo à sua volta? Eu estou vendo ali os corpos apodrecendo, eu estou vendo ali o fogo, eu estou vendo ali o local onde eu fiquei preso, estou vendo muito sangue, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Porque ele cria uma outra realidade, uma realidade paralela àquela que ele vive. Porque na sua mente aquilo continua vivo. E para nós é a mesma coisa. Embora a gente não consiga transformar matéria à nossa volta, já que no mundo espiritual os fluidos são manipulados com muito mais facilidade, interiormente a gente vive isso, tanto é assim que a gente sente. A gente sente isso no nosso dia. Você para, uma experiência interessante que pode ser feita, que infelizmente acaba gerando para nós um resultado não muito agradável,
É você de repente parar, relaxa num sofá, relaxa numa cama, e aí naquele momento você vivencia, lembra de um fato do passado. Olha, em tal ano aconteceu tal coisa, em tal momento, em tal relacionamento, em tal situação, aconteceu um fato. Por exemplo, né, só basta você lembrar de pessoas que normalmente relatam assim, olha, eu lembro que naquele dia, naquele momento, tal pessoa da minha família acabou desencarnando, acabou morrendo. Aí você fala assim, então me conta como foi. Aí ele começa a contar, não, porque ele estava andando para cá, estava andando para lá, e aconteceu um acidente, aí foi para o hospital, aí ele começa a detalhar, porque naturalmente quando a gente fala, não existe amnésia para esses momentos, então não só o sentimento continua vivo, mas também os fatos, e quando ele começa a relatar detalhes daquela situação, não vou dizer inevitavelmente, mas geralmente a pessoa começa a viver aquilo como se tivesse acabado de acontecer. Aí então ele começa a chorar, começa a sofrer, a dor volta completamente. E por que tudo isso? Porque acabou resgatando da memória os detalhes não apenas do momento, do evento que aconteceu, mas todos os sentimentos que estavam envolvidos. Situação de medo. De repente você teve medo numa situação da sua vida, e hoje a gente tem, no caso, por exemplo, a psicologia hoje, inclusive, fazendo um trabalho de regressão de memória, nem não falamos de existências passadas, mas de hoje mesmo, nós temos ali algumas terapias em que os médicos falam, os terapeutas, no caso, vão fazer uma regressão. E aí então volta para um fato da adolescência, da juventude, da adolescência, da infância, até mesmo durante a sua própria gestação, em que ele lembra de um trauma que se perpetuou, né, ou que se manteve vivo no seu inconsciente, que acaba gerando tantos e tantos conflitos. E aí então o processo dessa regressão de memória, o trabalho dessa regressão de memória, é fazer exatamente que você chegue àquele ponto que desencadeou todo tipo de sentimento, trabalhe com ele, aí cada terapeuta tem ali o seu próprio método, de mostrar para ele que é uma realidade diferente, de mostrar para ele que ele não precisa mais vivenciar aquilo que é coisa do passado e tudo mais, então a memória fica, mas os sentimentos acabam depois sendo processados, né? Acabam sendo trabalhados. No caso, por exemplo, de terapias de vivências passadas, e isso não é uma terapêutica espírita, é bom lembrar isso tudo, mas é uma técnica que foi desenvolvida por um psiquiatra, no caso, que acabou descobrindo que, através da regressão de memória, nós conseguimos quebrar barreiras da nossa existência atual e chegar em existências anteriores. Para quem leu, por exemplo, Muitas Vidas, Muitos Mestres, o doutor, deixa eu lembrar o nome dele, Brian Weiss, se eu não me engano, se vocês tiverem aí correção, passem para mim, por favor. Ele então, fazendo ali uma terapia com uma paciente, percebeu que através dessa regressão de memória, ela conseguiu vivenciar várias experiências anteriores. Aí percebeu o quê? Que era muito interessante levar a pessoa, Dr. Brian Weiss, exatamente, Fristones, através do contato com aquela experiência, ela vai perceber que a realidade dela hoje é diferente daquela realidade anterior, daquilo que ela vivenciou no passado. E aí, então ela consegue quebrar a conexão do passado com o presente. A mesma coisa acontece também hoje, que é através do processo de hipnose, utilizado nos processos desobsessivos, em que aquelas entidades que se encontram perturbadas fazem uma regressão do passado e percebem que hoje elas são diferentes. E quando elas conseguem quebrar, apesar do sofrimento, apesar das lembranças, elas conseguem hoje tomar iniciativas que até então se encontravam paralisadas. Então, a gente vê que é um processo longo de quebrar esse ciclo que o indivíduo vivencia desde o início daquele trauma até depois no momento em que ele consegue se libertar psicologicamente. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, a Laura colocou para nós, né? Você acha que falar bastante até esgotar a gente esquece mais depressa, ou é melhor fingir que esqueceu e nunca mais falar? Nenhum nem outro. Não adianta você falar demais, porque cada vez que você fala, você continua mantendo aquilo vivo. A gente lembra que as lembranças, elas são como uma fogueira, né? Quanto mais lenha você põe, mais viva ela se torna. E depois, se você por acaso fugir, inconscientemente você continua guardando ainda o resultado da experiência que você viveu. Então, na verdade, é importante encará-la, você saber, olha, aconteceu tal fato aconteceu nessas circunstâncias, aí então racionalmente você começa a fazer esse trabalho, que é exatamente esse o processo da psicoterapia que a gente tem hoje.
É uma terapia psicológica que te coloca em contato com aquela situação e que te mostra hoje uma realidade diferente ou caminhos diferentes por onde você pode caminhar. E isso nem sempre pode ser feito, a gente lembra sempre, individualmente. Olha, eu gostaria de fazer isso, mas eu não consigo fazer sozinho. E é então que vem, né, aquele suporte paralelo, aquele suporte exterior, para poder orientar os caminhos onde cada pessoa vai. Mas tem aqueles que conseguem facilmente resolver esse problema. Eu tive contato, eu sofri aquilo tudo, mas para mim isso é coisa do passado, eu consegui resolver e não se fala mais nisso. Então, nenhum nem outro. Você não pode fazer de conta que esqueceu uma coisa que você não esqueceu e nem alimentar demais alguma coisa que te incomoda. Então, na verdade, é utilizar de uma forma racional, utilizar essas lembranças de uma forma racional para você trabalhar todo o período em que isso aconteceu para você chegar numa realidade hoje e perceber que é diferente. Saber que alguém que, por exemplo, te provocou um sofrimento no passado, hoje não pode mais, porque você já está madura, você já está diferente. Que um trauma que aconteceu no passado também acabou se modificando. E exatamente, Laura, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. Por isso que eu falei para vocês, isso é que você chegou agora há pouco, você não pegou o início, mas eu disse assim que os sentimentos, eles têm muito mais poder do que a nossa razão. Eu não gostaria de guardar, eu não gostaria de gostar daquela pessoa, mas o meu coração fala mais alto, o coração tem vida própria. É ele que decide, não eu. Eu não gostaria de sentir o ódio por aquela pessoa, mas infelizmente esse ódio existe. Então assim, o nosso trabalho é exatamente nadar contra essa corrente. O sentimento existe, mas eu racionalmente tenho que tomar decisões. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um atendimento fraterno, em que uma jovem dizia assim, olha, eu sofro muito, porque eu amo uma pessoa, ela diz amar uma pessoa, mas a gente lembra sempre que o amor nunca provoca sofrimento, mas é a paixão que provoca. Então o nosso trabalho foi dizer para ela assim, olha, primeiro você não ama, você pode estar apaixonada por ele. E o segundo é o seguinte, o que adianta você ficar apaixonada se o seu amor se o seu sentimento não é correspondido? Então você pode gostar, cada vez que a pessoa aparece, seu coração vai palpitar, cada vez que você tem informações dela, você fica ali sentindo aquela vontade de estar perto, mas você sabe que não pode estar perto. Primeiro, você não pode estar perto. Segundo, se estiver perto, você não pode fazer nada. Então, na verdade, você tem que conter esse sentimento. E contendo o sentimento, você consegue viver a sua vida de um modo muito mais equilibrado, nadando contra essa tendência. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar os sentimentos de uma forma racional e não eliminar os nossos sentimentos. E a gente vê que grande parte das pessoas no mundo hoje sofre por causa disso. Tá? Eu mando para você por Sedex 10, só esperar ali o correio sair da greve, tá, Matador? Sem problemas. E não aceito devolução, não vou colocar o endereço do remetente, tá? Aí depois a gente conversa. Então a gente vê tudo isso para nós que é realmente uma situação difícil. Por isso que quando se fala sobre perdão, a gente não fala de um sentimento apenas, a gente fala de um processo. E é um processo duradouro. Muitas vezes a reencarnação de um indivíduo tem exatamente um processo, um objetivo terapêutico para fazer com que ele esqueça fatos do passado, para que ele consiga primeiro neutralizar o sentimento de ódio. Depois ele consiga desenvolver o sentimento do amor. Não é tão simples assim. Por isso que a gente vê hoje que quando se fala em perdoar alguém, a gente fala com tanta simplicidade que acaba ficando uma palavra banal. E banalizando algo que é tão valioso para todos nós, a gente acaba não percebendo a importância que ele tem na nossa vida. Não podemos simplesmente banalizar as coisas. Olha, você precisa perdoar, tá? Olha, faz o seguinte, primeiro, não alimente esse sentimento, primeiro não fique próximo, sabe? Quando você tem alguma coisa que te incomoda, tira essa coisa que te incomoda de perto de você. Se você não consegue se afastar fisicamente, se afaste mentalmente dela. Procure neutralizar isso na sua mente. Então a gente vê que é um processo longo, é um processo extremamente difícil, que a gente não se dá conta. Por isso que eu falei para vocês, o perdão para nós, ele deveria ter um curso para isso. Porque através desse perdão a gente consegue promover a reconciliação. E é essa reconciliação que vai fazer com que as pessoas se libertem umas das outras. Eu me reconcilio com ela, mas se ele não quer, infelizmente, eu sigo o meu caminho, ele segue o caminho dele. Isso que é fundamental para nós. E aqui então, para a gente poder finalizar, Kardec coloca exatamente para nós o perdão, a prece, que deve ser, ou que pode ser direcionada, né? A gente precisa direcionar para aqueles nossos inimigos desencarnados. E a gente vai perceber que nas colocações que ele traz para nós, a importância da gente resolver essas situações primeiro dentro de nós e depois a gente levar isso para fora,
direcionando isso para as pessoas que tiveram conosco experiências dolorosas. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. A prece, então, que Kardec sugere para nós. Senhor, quiseste chamar de mim o espírito de fulano. Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que alimentou a meu respeito. Possa ele arrepender-se de tudo isso, agora que não está mais sob as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se derrame sobre ele, e afastai de mim o pensamento de alegrar-me com a sua morte. Se também fui mal para ele, que me perdoe, como me esqueço do que tenha feito contra mim. Aqui então são dois pontos importantes nessa prece. Primeiro, desejar que aquela pessoa aprenda, desejar que aquela pessoa cresça, desejar que ela se transforme. Porque o primeiro sentimento que a gente tem é assim: tomara que ele vá para o inferno e que ali ele sofra tudo o que me fez sofrer. É o sentimento de vingança. E a gente incumbe isso. Se a gente não incumbe a Deus de fazer isso, a gente incumbe o diabo, né? Criando aquela ideia do diabo. Que o diabo leve essa pessoa para lá e faça ele sofrer tudo que ele me fez sofrer, já que a gente não tem mais coragem e não tem possibilidade de provocar o mesmo tipo de sofrimento. Então a primeira coisa é desejar que ele aprenda, desejar que ele cresça, desejar que ele se transforme. Eu espero que ele seja feliz. E esse desejo de ser feliz não significa assim: tomara que ele deseje ser feliz por tudo aquilo que ele me fez. Apesar daquilo que ele me fez, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas a partir do momento em que a gente sabe que a felicidade depende de uma transformação interior, nós devemos desejar que todos eles sejam felizes. De imaginar, por exemplo, uma personalidade da nossa história que fez muito mal. Muitas pessoas pensam assim: Adolf Hitler, que foi uma das maiores referências do nosso mundo contemporâneo, de egoísmo, de destruição, de perversidade, fazendo uma prece eu penso assim: eu espero que Hitler seja feliz. Imediatamente as pessoas vão arregalar o olho: como é que você pode imaginar que um homem como aquele, que um monstro como aquele seja feliz? Eu desejo que ele seja feliz. Porque para ele ser feliz, ele vai precisar, primeiro, modificar completamente o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Ele vai precisar pedir o perdão das pessoas que ele magoou. Ele vai precisar consertar tudo aquilo que ele destruiu. E a partir do momento em que ele se libertar, ele vai conseguir ser feliz. Então eu desejo muito que ele seja feliz. Mas para isso ele vai ter que fazer por merecer. Ele não vai ser feliz vivendo lá no Ninho da Águia, onde ele vivia na Áustria, naquele paraíso, nos Alpes austríacos. Ele não vai ser feliz, por exemplo, comendo do bom e do melhor enquanto um monte de pessoas foram executadas em câmaras de gás. Ele vai ser feliz intimamente. E para isso, ele vai ter que trabalhar muito. Por isso eu desejo que ele seja feliz. Porque, como disse Jesus nos seus evangelhos, nenhuma ovelha será perdida. Por que eu vou desejar então que ele se perca? Isso porque eu falei de um personagem da história com quem eu não tive contato, pelo menos eu acredito que não. Mas eu posso imaginar pessoas da minha relação que, se vierem a desencarnar, ou aqueles que já desencarnaram, eu posso desejar muito que ele seja feliz fazendo prece para que ele consiga isso. Porque sozinho ele não vai conseguir. Tamanha perturbação que o envolve. E o segundo, reconhecer mais do que nunca que em muitas das situações de inimizades eu posso ter contribuído para isso acontecer. Se por acaso ele me odeia tanto, a única diferença entre nós dois em algumas situações é que ele demonstra isso claramente. E eu não demonstro. Mas eu me esqueço que fui eu que causei isso nele. E isso a gente vê hoje nas instruções dos espíritos, que nos dizem assim que muitas relações familiares são extremamente problemáticas. E nós nos esquecemos que se hoje nós sofremos com essa relação, fomos nós os responsáveis por causar aquela perturbação. E é então que tire de nós, primeiro, a alegria da sua morte, do seu afastamento. Mas que a gente pense nele sempre com carinho, com caridade, porque ele precisa. Para poder se reerguer e buscar também a mesma felicidade que eu almejo. E segundo, lembrar sempre que eu também posso ter contribuído para esse erro, para essa maldade. E que ele me perdoe por isso também, porque eu faço de tudo e vou fazer de tudo para que ele também me perdoe por isso. Essa humildade é fundamental para todos nós. A gente sempre tem uma tendência muito natural de se ver como vítima das situações. E inconscientemente nós podemos ter sido ali os piores algozes, por ter agido no silêncio e não se dar conta disso tudo. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje,
prece por um inimigo que morreu, por um inimigo que desencarnou. E a gente viu assim como surgem os sentimentos, como eles são alimentados, como eles se perpetuam e tudo aquilo que eles são capazes de gerar. E nós, que somos hoje seres mais esclarecidos, ainda que seja apenas 1 centímetro mais esclarecido do que o nosso passado, já é o suficiente para a gente poder perceber que aquilo que alimenta, aquilo que a gente alimenta, é aquilo que a gente acaba depois sofrendo, colhendo como consequência. Né? Ah, não aprende não, Laura, é só estudar um pouquinho mais. Por isso que eu sempre falo pra gente o seguinte, que muitas vezes a gente estuda a teoria do mundo e a gente se esquece de estudar a teoria do espírito. Então a gente vê, por exemplo, a teoria do mundo e fica pensando na psicologia, na medicina, naquilo que a sociedade prega para nós como valores, nas respostas que a sociedade tem diante de cada situação, e de repente a gente para e fica olhando e fala assim, nossa, mas tem alguma coisa errada. Está errado porque a gente não se vê como imortais. Está errado porque a gente não se vê como seres que estão passando por um processo de evolução. Quando a gente aplicar aquilo que a gente aprende na doutrina, e não apenas na doutrina, a gente pode falar, por exemplo, na doutrina cristã, não precisa ser necessariamente a doutrina espírita, de imaginar que ela é a salvadora do mundo. Na verdade, o que ela faz para nós é nos trazer esclarecimento sobre uma doutrina muito mais profunda, que é a doutrina cristã, a doutrina de Jesus, a doutrina do amor que ele trouxe para todos nós. Se a gente aplica essa doutrina em tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia, da nossa vivência na sociedade, a gente vai conseguir aproveitar muito mais. Agora, se a gente ficar lutando, aquilo que me trazem na faculdade não serve porque aquilo aqui eu aprendo mais. Junta os dois. Ele vai perceber que vai ter uma utilidade enorme para a nossa vivência. Então, meus amigos, fechando por aqui. Vaninha, coloca um batom em gente que fica falando essas besteiras. Então, fechando por aqui.